Bom, tendo definido ética como reflexão crítica dos valores, essa definição que a gente vai se apegar para as próximas aulas, uma pergunta interessante a se fazer é qual que é a importância disso? Para que isso? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Você tem que se preocupar com isso porque você vive em sociedade. Todos nós vivemos em sociedade e viver em sociedade significa diversas vezes, todos os dias da minha vida, eu ser convidado a pensar o que é o certo, o que é o errado nas diversas situações que me acontecem. E diante disso eu posso fazer o que geralmente se faz, que é agir de forma impensada, egoísta, pensando que é melhor para mim no momento, mais confortável, fazer o que todo mundo está fazendo, o que o senso comum diz, aí que vem a moral, né? Me sinto confortável porque eu estou fazendo algo que todo mundo faz, então deve estar certo. Mas nada disso é tão interessante quanto a ética. Dá para viver sem ética? Dá para viver sem ética, mas é muito mais difícil. Viver sem ética é muito mais difícil, muito mais sofrido. Se eu estou no meio de uma sociedade, eu faço algo que prejudica para algum benefício meu, prejudica os outros, eu estou dizendo para aquela sociedade, eu estou apoiando que se faça coisas ruins, coisas que prejudiquem. Eu mesmo vou querer ser prejudicado quando o outro fizer a mesma coisa. Então, se todo mundo parar e pensar o lugar do outro, refletir realmente o que é viver em sociedade, o que é necessário fazer para viver bem em sociedade, para o bem-estar da sociedade, se todo mundo se preocupa com isso, a gente vive muito bem. Vive muito bem. Do contrário, tem problemas. As sociedades vão se tornando doentes, seja minha casa, seja minha família como um todo, meu trabalho, minha escola. As pessoas vão adoecendo por toda a falta de consideração, de pensar o que significa viver em sociedade e levar em consideração que eu tenho que fazer certas coisas, que eu tenho que parar e pensar o que eu tenho que fazer ali, levando em consideração a existência das outras pessoas. Então a ética ela tem essa importância. Se todo mundo tivesse ética, então seria muito bom viver no mundo. Qualquer lugar onde as pessoas são éticas é sempre muito bom viver. Quanto menos ética falta, mais insuportável se tornam os ambientes. A ética, então, ela pensa os valores para o bem-estar da sociedade. Agora, de onde que veio essa história de valores? Onde que surge tudo isso? Porque quem criou isso, né? O ser humano provavelmente inventou seus valores morais desde o princípio ali da sua existência no mundo. Os seres humanos, os primeiros seres humanos, os mais primitivos, eles vão perceber primeiramente que precisam trabalhar e depois que é melhor viver em sociedade. Viver sozinho é muito mais difícil. Então é melhor eu viver com outras pessoas. Então vamos supor, faz de conta que você, a sua sala de aula, são todos homens, mulheres das cavernas e chegasse a essa conclusão, preciso trabalhar aí na natureza, tirar minha sobrevivência dali e vamos viver em sociedade, vamos viver como um grupo. É melhor viver assim. Primeiro dia, nós encontramos um local, vamos supor uma caverna, e que a gente vai ficar durante um tempo ali. E no primeiro dia eu estou nesse grupo também, eu saio para caçar, pescar e ninguém mais faz isso, só eu. No final do dia eu volto exausto com alimento. No dia seguinte acontece a mesma coisa, e no outro, e no outro. O que você acha que vai acontecer com esse grupo? Será que as pessoas vão se acomodar? Será que eu vou ficar bravo? Vamos pensar o extremo, que eu não fique bravo, que eu seja um Bob Esponja da vida, que as pessoas realmente se acomodem, eu não ligue para isso. O que vai acontecer é que um dia vai morrer todo mundo. Por que vai morrer todo mundo? Porque eu não tenho capacidade física de alimentar, numa era primitiva, pensando nesse contexto, 40 pessoas todos os dias. Tem alimento suficiente, a gente vai morrer de fome. É claro que ninguém é burro, vai ficar esperando a fome matar a gente. Pensar então um pouquinho, O que a gente vai fazer? Vamos discutir. Começa a faltar alimento. Por que está faltando alimento? Porque ele não está trazendo o suficiente.
Claro que ele não está trazendo o suficiente, ele não tem condição de trazer para todo mundo. Então vamos fazer assim, a partir de hoje, todos aqui desse grupo vão ter uma função. Essa função vai ser assim, assim, assado. Você vai fazer caçar, você vai pescar, você vai trazer legumes e pronto. Aí ninguém, não falta alimento para ninguém, ninguém fica sobrecarregado, todo mundo fica bem. Né? Nós estamos começando a criar valores, né? É certo eu fazer isso. É errado eu ser preguiçoso. A gente vai querer condenar até uma pessoa que de repente fique com preguiça e deixe de levantar e sair à busca do alimento que ele foi incumbido de trazer. Vamos cá, e cria-se as leis, né? As leis elas surgem, Estado, as leis, a partir do momento que as pessoas não fazem o seu papel, não tem ética, então se cria uma força para punir as pessoas, né? Porque sem ética, sem essa força, as pessoas por conta própria parece que na maioria das vezes se matam, né? Como o nosso grupo estava condenado à morte se não tivesse se tomado alguma atitude. Bom, então eu vou passar essas regras para o meu filho, que vai passar para o filho dele. Nós criamos regras, né? Eu vou passar para o meu filho que ele não pode ser preguiçoso, que ele tem que sair para caçar, que ele tem que enfrentar os perigos. São os valores que eu vou passar para ele, que ele vai passar para o filho dele. E será que os valores que nós criamos vão ser válidos eternamente? Não. As situações mudam. Se as situações mudam, eu preciso pensar sempre as situações. Porque uma regra que é boa no momento, ela pode ser muito ruim em outro momento. Um dia, um índiozinho, uma tribo, ele chegou pro seu pai, né, coçando ali a cara, a cabeça, e aí com nó no cérebro chegou e falou: pai, fala uma coisa, por que na nossa tribo as mulheres, quando deixam de ser crianças, quebram todos os dentes delas? E aí o pai falou: sei lá, sempre foi assim. Pergunta essa, menina, é da natureza isso aí. Aí o menino insatisfeito falou: bom, vou perguntar pro meu avô, que ele é mais velho, deve saber, né? Aí chegou pro vô, fez a pergunta: vô, por que quebra os dentes das mulheres quando elas se tornam mulheres na nossa tribo? Aí o vô falou: não sei. Sempre fizeram isso, desde que eu sou pequeno. Eu parei para perguntar. Pergunta pro cacique. O cacique é o homem mais sábio da tribo, ele deve saber. Aí o índiozinho foi lá, perguntou pro cacique: cacique, por que quebram os dentes das mulheres quando elas se tornam mulheres? Aí o cacique disse: há muito tempo atrás, na época em que os brancos chegaram aqui, eles destruíram tudo, mataram um monte de gente e começaram a levar nossas mulheres como escravas. Então, os anciões da tribo se reuniram para discutir aquele problema. O que faremos para resolver isso? Aí alguém disse: por que estão levando nossas mulheres? E outro respondeu: porque elas são bonitas. E se deixássemos elas um pouco menos bonitas? Mas como vamos fazer isso? Aí surgiu a ideia de quebrar os dentes de todas as mulheres e resolver o problema de tirarem as mulheres da nossa tribo. O índiozinho ficou olhando para o cacique, inconformado, e falou assim: mas cacique, já faz 100 anos que acabou a escravidão na nossa tribo. Por que continuamos quebrando os dentes das mulheres? Perceba que nesse momento, né, olha como que um valor, que é claro, a gente podia discutir muito ali o que fizeram, mas é óbvio que naquele momento que o índiozinho está se questionando, já não tem valor nenhum, não serve para nada, é um sofrimento inútil, muito sofrimento, inútil. Né? O que o índiozinho está fazendo aqui? Está entrando para o mundo da ética, está parando e pensando nessa situação, é certo, é errado, por quê? Está refletindo criticamente, buscando respostas, né? Enquanto seu pai e seu avô estão ali imersos nesse mundo da moral, né? De, bom, isso é certo, por quê? Porque sempre falaram que é certo. As coisas mais absurdas do mundo, quando todo mundo fala que é certo, quando você nasce num local onde todo mundo acha que é certo, acaba passando como se fosse certo, algo que de repente é completamente absurdo, e tá aí a importância de pensar criticamente em cada situação os valores.